Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos remotos. Essa é a segunda gravação que eu estou fazendo com vocês. Essa da aula de filosofia. Também fiz algumas gravações já da aula de sociologia, tá certo? Claro, estamos começando, existe toda dificuldade, né? Quem já gravou alguma vez para algum evento ou para alguma coisa sabe a dificuldade que tem de nós fazermos isso diante apenas de uma câmera. É diferente das aulas presenciais, né, que tem aquele contato, enfim, que dá aquela empolgação, aquelas perguntas que surgem durante as aulas. É diferente, é totalmente diferente a realidade. Mas é o que temos para o momento que nós estamos vivendo de pandemia. E vamos procurando aperfeiçoar. Né? Quem lembra no começo desse estudo remoto era tudo muito mais difícil, existia muito mais dificuldade. Até que agora nós já chegamos nesse momento de termos a presença do professor, né? Mesmo que virtualmente. Então vamos falar um pouco sobre a questão da filosofia. Assim como em sociologia, eu falei, eu vou falar aqui para deixar registrado. Estou usando os slides que estão disponibilizados em domínio público pelo governo do estado do Pernambuco. Os slides já estão há alguns anos já disponíveis para todos os professores que quiserem usar. São slides de boa qualidade, que estão de acordo com os nossos livros didáticos e que, inclusive, participaram de concursos e ganharam prêmios como qualidade, como slides de melhor qualidade, né? Então, estou usando aqui para ter essa interação com vocês, tá certo? Permitam-me então fazer essa apresentação desse primeiro momento. E por que eu vou fazer essa apresentação desse primeiro momento da filosofia? Porque esse ano é um ano atípico, a gente teve vários alunos que entraram no decorrer já do ensino a remoto. Teve turmas, inclusive, completas que foram criadas agora em junho, né, na metade do ano. Nós tivemos aí pelo menos 3 turmas, eu sou professor pelo menos 3 turmas. Esse vídeo estará sendo disponibilizado para eles. Então é preciso que se comece pelo começo, de fato, né? Porque eu sei também que as aulas que nós tivemos até março, nós começamos acho que em 11 de fevereiro e encerramos em 17 de março. Deu um mês, né? Muita gente ainda estava se adaptando, outros ainda estavam chegando também naquele momento que nós tivemos que sair por conta da pandemia. Então vamos fazer essa retomada dos estudos a partir do começo. Como já falei, o livro de filosofia é basicamente a mesma coisa do sociologia. É volume único, então o mesmo livro é usado no primeiro, segundo, terceiro ano. Temas que são vistos no primeiro ano, você também vê no segundo ano, vê no terceiro ano, está no currículo do livro, está no currículo da disciplina para no programa da disciplina para que a gente aplique esse conteúdo nos 3 anos. E como eu falei, já falo novamente aqui, falei já lá em sociologia, falo novamente aqui, porque a maioria das turmas, sou professor das 2 turmas. Com relação a temas como os pré-socráticos, por exemplo, nós já vamos dar uma entradinha daqui a pouco neles. É certo que você vai encontrar no Enem alguma questão sobre a questão dos problemas colocados pelos pré-socráticos, tá bom? Então, é importante que a gente veja esses temas e reveja, mesmo que seja exaustivamente. Às vezes a gente até abusa, não é verdade? Eu lembro, me permito esse relato, já volto para a aula, que no terceiro ano do meu curso de filosofia, chegou um professor vindo de São Paulo, né, passou no concurso da UEPB e veio para cá, um cara bacana que só ele, mas nem aguentou a Paraíba, passou só 6 meses, pediu exoneração, voltou para São Paulo, né? Mas ele, naquele momento, trouxe para a gente estudar naquela disciplina, durante o tempo que ele esteve ensinando para a gente ali, um livro Meditações Metafísicas de Descartes. Só que aquele livro eu já tinha lido e estudado ele também no primeiro ano, ainda no segundo ano, e esse já era o terceiro ano estudando o mesmo livro, tendo que ler o livro todinho de novo. Eu lembro até que ele falou assim, eu falei para ele assim, mas professor, esse livro já é a terceira vez que eu vou ler.
tem que ler esse livro de novo. Aí disse, tem que ler de novo. Leia, e se você de fato aprendeu alguma coisa, você vai tirar 10 na prova. E tirei, né? E fiquei com a média 10 na disciplina, porque não é possível também, né? Assim eu espero de vocês, que estão fazendo o terceiro ano, não é possível que vocês possam errar perguntas com relação à mitologia grega, com relação aos pré-socráticos, com relação a Sócrates, a Platão, se cair lá no Enem, porque são temas que a gente estuda todos os anos, tá bom? Vamos lá. Vou passar aqui para vocês. Com relação à origem da filosofia, o que é que nos traz o slide aí? A origem da filosofia descreve como a passagem do mito ao logos. Como é que nós escrevemos então? Quando começou a filosofia? Quando se deu a sua origem? Descreve-se então a origem como a passagem do mito ao logos. Porque como nós também estudamos lá no primeiro mês de aula que nós tivemos, a gente sempre começa a apresentação do estudo de filosofia pela mitologia. Porque o mito é a base de tudo, né? Se você observar bem, a mitologia ela sempre esteve presente no cotidiano humano, certo? Mesmo depois do iluminismo, século XVIII, mesmo agora, século XXI, um homem cheio de tecnologia, cheio de conhecimento, a razão imperando, mas o mito está aí, certo? De uma forma ou de outra, ele está presente em todo o nosso cotidiano. E naquela época não foi diferente. Só que naquela época só existia o mito. Né? A diferença era essa, que ele era absoluto. Agora nós temos a razão que confronta. Nós temos a razão que está ali sempre dialogando, falando alguma coisa, se posicionando também. Naquela época não. Então o que acontecia? Toda explicação com relação ao universo, com relação às coisas, era dado através de uma personagem ou de uma divindade, certo? Que estava atrelada a alguma coisa da natureza. Para os gregos, por exemplo, o mar estava sob o domínio de Poseidon, não é isso? Os gregos mais antigos, que a gente estudou também um pouco sobre a mitologia antiga, vai lembrar que os céus era o próprio Urano, não é isso? A Terra, Gaia. Então a gente vê que cada elemento da natureza, cada coisa, os rios tinham as suas divindades, o vento, enfim, cada elemento da natureza era uma divindade. E por que o homem fazia isso? Porque o homem em si, ele tem questionamentos, ele tem necessidade de saber o porquê das coisas. E óbvio, como ele não contava com nenhuma racionalidade como nós, ele buscava uma explicação. E por isso que o mito, diferentemente do conceito moderno que nós atribuímos a ele, porque hoje nós falamos isso é um mito, nós começamos a pensar que é mentira, né? Que é uma ilusão. E na perspectiva grega, e quando nós falamos com relação na perspectiva literária do mito, o mito não é uma mentira. O mito é uma narrativa explicativa. Ou seja, o mito tenta definir, tenta conceituar os fenômenos que estão acontecendo à nossa volta. O sujeito não sabe explicar, por exemplo, ou não sabia na época, né, explicar uma tempestade, explicar raios caindo, ventanias. Ele falava o quê? Isso é uma divindade tal. Isso é Zeus que está irado e por isso que está jogando seus raios na terra. Né? O mar, essas tsunamis, superondas, o mar revolto, isso é Poseidon que está irado. Vamos fazer um sacrifício aqui para tentar acalmar. E como isso trazia uma, vamos dizer assim, uma sensação de segurança para a pessoa? Porque ele sabia que o mundo não ia acabar, que aquilo lá era um momento de ira daquela divindade e que ele tinha como fazer alguma coisa para tentar melhorar aquela situação. E qual era essa coisa? Era prestar um culto àquela divindade. Então percebe que o mito narra, explica e de certa forma traz uma segurança. É basicamente o que a ciência vai fazer também depois, né? Ela vai fazer isso também depois, só que claro que com evidências, né? Com fatos, com elementos que são mais
palpáveis, diferentemente do mito que ficava apenas na questão da imaginação. Certo? Deixa eu passar aqui esse slide para nós adiantarmos mais um pouquinho do assunto hoje. Vamos lá. Então tá aí, os filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos concentram-se basicamente em duas questões. Ou seja, os problemas que os filósofos colocam naquele primeiro momento de início, de surgimento da filosofia, são os seguintes problemas. Qual é a origem, a matéria ou o princípio da natureza? E o segundo problema é qual é a autêntica realidade? Certo? São dois problemas aí que são colocados. Existe várias escolas, como nós vamos vendo durante o estudo que nós vamos fazendo aqui. Vários filósofos que vão dar várias respostas. Mas os dois problemas conceituais são esses aí. Qual é a origem da matéria, o princípio da natureza? Qual é a autêntica realidade? E só para uma dica assim para o pessoal que faz Enem, né, ou que pretende fazer esse ano, a primeira questão aqui, o primeiro problema é basicamente o que mais cai, né? É o que mais está em evidência, é o que é mais discutido. Quando a gente liga aos pré-socráticos, aos problemas que foram discutidos por ele, normalmente a gente liga à questão da origem, do princípio das coisas da natureza. Qual o princípio que dá constituição a tudo que existe, certo? Vai depender, como está aqui, da escola, né, que vai responder isso aí, mas o fato é que o pensamento, a resposta é diferente, mas ambos têm o mesmo propósito, explicar a mesma questão, o mesmo problema. Qual é o princípio originário que faz com que as coisas sejam como elas são? Que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, deixa eu ver se dá para a gente ver aqui já, que é a questão da arqué, né? Tá aqui já, nesse slide aqui para a gente encerrar essa aula, para não ficar muito comprida, certo? A primeira escola, então, que vai ter destaque aí, que são os milesianos, né? Ou a escola milesiana, apresenta três filósofos, pelo menos, de peso, né? Que tiveram assim, uma contribuição importante, que são sempre lembrados nos debates e nas exposições acerca dos filósofos pré-socráticos, que são Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. Vocês, inclusive quem já tem acompanhado aí, que desde o primeiro, segundo ano, que é meu aluno, já tem isso aí no caderno tranquilamente, certamente, certo? Eles são chamados de monistas porque eles dão apenas um elemento como sendo o princípio causador, a arqué de todas as coisas. Nós vamos encontrar um pouco mais para adiante outros filósofos que dão mais de um sentido e, portanto, não são monistas, né? Então, são físicos e seu interesse concentra-se no compreender de que ou qual a matéria ou a arqué é composta a natureza, né? Qual é o princípio, qual é a arqué que dá sustentação à natureza? Eles substituem as explicações antropomórficas dos mitos por elementos naturais. Esta é uma passagem muito importante, né? Que por isso que diz aí a questão do rompimento entre o mito e a razão. Vocês que estão acompanhando também as aulas de sociologia, eu lembro que eu falei lá a questão da importância que Auguste Comte deu da passagem do estado metafísico do estado mitológico para o estado metafísico, justamente pensando nisso aqui, né, que Comte falou isso aí. Veja que o pensamento sai das explicações mitológicas e começa agora a explicar de forma antropomórfica, ou seja, os homens começam a estar no centro e não as divindades. Os homens começam a dar a razão das coisas e não a divindade. A natureza é o princípio e não a divindade. Vocês percebem isso? É importante isso aqui, é um rompimento muito grande. A gente pode achar isso hoje muito natural, mas na antiguidade
um absurdo isso, né? Você tirar das divindades o poder, então, é, de criação, tá certo? Então, nesse primeiro momento, nós já estamos aí com 15 minutos, eu não quero passar mais do que isso. Eu vou dar continuidade falando acerca desses filósofos, uma síntese acerca da vida de cada um deles, na próxima aula, para que a gente não fique muito cansados assistindo esses vídeos, tá bom? Então, um abraço a vocês, até a próxima semana.